a gente vai falar do verbo mais temido e mais querido pelos brasileiros. Esse verbo, gente, ele é o verbo que ele tem mais usos dentro do espanhol. Ele é extremamente versátil. Alguém aí tem um palpite de qual verbo eu tô falando aqui? Esse verbo que olha, tem tanta expressão, tem tanto verbo que é substituído por ele que, olha, daria para fazer aqui umas 5 lives só falando desse verbo. Ele é muito importante para você que realmente quer chegar na fluência. Por quê, gente? Esse verbo, o echar, o famoso verbo echar dentro do espanhol, ele é um verbo que substitui, mas eu contei que quando eu estava preparando a live para vocês, mais ou menos 30 outros verbos, ou tem 30 significados diferentes, um único verbo. Então ele merece todo o carinho nos nossos estudos, porque ele é realmente muito útil. Você imagina só, um verbo você consegue usar ele de 30 formas diferentes. Então, vale a pena. Eu vou passar vários aqui para vocês, vários significados, várias expressões até o final da live. Então, já deixa aí, ó, caneta, papel, vai anotando, porque tem muita dica bacana aqui nessa live, tá? Então, nós vamos falar hoje do famosíssimo verbo echar. Echar. E, gente, esse verbo aqui, ele é um verbo-chave. Não sei se vocês já viram em algum conteúdo aqui do canal, se vocês já me viram falando desse verbo-chave. O que são verbos-chaves? São aqueles verbos imprescindíveis para você realmente falar, conversar em espanhol. São verbos que não podem faltar no teu vocabulário. Por isso que eles são chave da sua fluência. Esses verbos você tem que saber muito bem conjugações, expressões e tem que estar presente no teu vocabulário. E o verbo echar, com toda certeza, é um verbo-chave que você precisa dar muita atenção para ele, certo? Essa história de verbos-chave foi ao longo da minha estadia na Espanha, que eu estava morando lá e trabalhando em congressos com traduções, e eu fui percebendo que tem alguns verbos que eles usam demais. O tempo inteiro eles usam esse verbo para diversas situações. E no começo eu ficava com aquela cara de tacho, porque eu só aprendi um significado. Verbo echar, por exemplo. Tenho certeza que vocês aí sabem o significado de jogar. Tradução, primeira linha ali do dicionário, jogar. E aí, quando a pessoa fala ali no meio do bate-papo, usa diversas expressões e usos diferentes, você fica com aquela cara, que é isso, gente? Eu nunca vi na vida, eu não sei o que ele tá falando. E não consegue entender e não consegue usar. Então, é muito importante dar total atenção a esses verbos chaves. Esses verbos são no famoso 80-20. Vocês já ouviram falar disso? Porque existe um 20% dentro dos verbos que te dão 80% de fluência. Então, você faz um esforço pequeno, que é de 20%, para ter um ganho muito maior, que é um ganho de 80% na tua fluência. Para quem quer realmente falar espanhol bem, fluente e rápido, esses verbos têm que fazer parte logo de cara dos teus estudos. Você tem que começar por eles. Por isso que eles são a chave de tudo. E isso se aplica para todo o conteúdo de espanhol. Aqui a gente está focando no verbo, porque é o tema da live de hoje. Mas esse princípio do 80-20 é para todo o espanhol. Você tem que focar em 20% do conteúdo que te traz 80% de fluência. Assim você vai muito mais rápido, ganhar muito mais confiança e consegue desenvolver no espanhol. E aí o restante, os outros 20% que faltam para você realmente ser fluente, você já está mais tranquilo, você está conseguindo falar, está se comunicando. Aí é muito mais fácil. Certo, pessoal? Por isso, se foquem muito nesse conteúdo aqui e anotem todas as dicas, beleza? Bora começar então? Primeira coisa que eu já contei aqui para vocês, o primeiro significado do verbo echar é o jogar, lançar, arremessar, qualquer coisa que você estiver jogando. Você pode usar esse verbo echar, mas não é só isso. Expressões do tipo echar um vistazo, tipo, um vistazo é tipo dar uma olhadinha.
Como que você vai jogar? Não faz sentido, não tem como você traduzir ao pé da letra. Outra, por exemplo, echar a perder. Arremessar a perda de alguma coisa? Também não dá. Então tem várias expressões que eu vou passar para vocês de significados aqui, que a gente usa muito no dia a dia em português, e você sabendo o significado delas, você vai conseguir inserir no teu vocabulário, no teu dia a dia, na tua conversa em espanhol. Beleza, gente? Vamos começar falando de verbos que o echar substitui. Isso aqui é muito bacana, muito bacana, muito útil para vocês. Por exemplo, um verbo que o echar substitui aqui, eu fiz uma colinha porque são 30 verbos, eu separei os mais usados para vocês, porque senão a gente ia ficar eternamente nessa live aqui. Primeiro aqui, meter. Meter, colocar, enfiar, colocar dentro de alguma coisa, você vai poder usar o verbo echar. Por exemplo aqui, echa un poco más de vino. Então, você tá com uma copa de vinho, uma taça, pues echa un poco más, por favor. Então, coloca um pouco mais de vinho. Esse echar, ele pode ter, às vezes, dependendo do contexto que você usa, ele tem um significado, tipo, mais de fazer as coisas mais relaxado. Essa palavra no português. Tipo, mais desleixado, você arremessa as coisas, então você coloca o vinho, mas não é assim com muito cuidado. Então, você pode usar, mas dependendo do contexto, ele dá esse sentido de fazer as coisas de qualquer jeito. Então, pues, echa un poco más. Toda vez que eu vejo essa frase, eu já imagino alguém que já tá mais bêbado do que são, já fala, pues, echa un poco más de vino. E é nesse sentido de mais... não tá servindo com cuidado. Então, é bom lembrar disso, mas é muito usado no sentido de servir alguma coisa. Pode ser comida, pode ser bebida, pode ser qualquer coisa que você sirva, tá? Servindo para a pessoa. Outra coisa, no sentido de soltar ou emitir. Então, o verbo echar tem esse sentido também, de emitir alguma coisa, de expulsar algo. Por exemplo, la casa está echando humo por la ventana. La casa está echando humo por la ventana. Então, tá no incêndio, tá pegando fogo e aí está echando el humo. Então, a fumaça, humo, tá jogando a fumaça para fora. Mas mais nesse sentido de emitir mesmo, de tá soltando para fora da casa. Echar el humo afuera da casa. Certo? Então, esse também é outro significado muito útil. Outra coisa é esse, nossa, esse aqui também é demais, que é no sentido de expulsar. Então, demitir alguém, expulsar alguém do time, expulsar um aluno da sala, demitir um empregado, você vai sempre usar nesse sentido de echar. Como geralmente, tipo, sabe quando a pessoa leva um pé na bunda? É nesse sentido que você pode usar o echar. Que seria no tipo, me han echado de la clase. Ou então, me han echado de la empresa. Então, me expulsaram, me mandaram embora. Echar, muito usado. Isso aqui é o tempo todo. Comecem a reparar em séries, em filmes. Música também não vai aparecer tanto, mas séries e filmes o tempo todo eles falam echar. Quando se trata de uma pessoa, echar a alguém, pois então você está demitindo ou expulsando aquela pessoa, certo? Vamos aqui para mais um. Aqui, outro uso muito comum é quando você está gastando um tempo para fazer alguma coisa. Então, você leva um tempo para uma determinada atividade. Vamos ver essa frase aqui. He echado 2 horas en llegar. He echado 2 horas en llegar. É do tipo, eu levei. Em português a gente falaria assim, né? Eu levei 2 horas para chegar aqui. Pues he echado 2 horas en llegar. Eu tardei talvez? Poderia ser no português um tardei, eu demorei, eu levei. Pode ser todos esses significados, depende aí o que você mais usa no português. Então, dê a sua tradução para isso, que fica muito mais fácil de você lembrar. Me conta aqui nos comentários como que você traduziria essa frase. Pues he echado 2 horas en llegar. Então, como que ficaria para você? Levei, tardei, demorei? Como que você falaria? É bem mais fácil de você lembrar.
Outro uso muito mesmo é do sentido de chutar. Você chuta algo, você tenta adivinhar alguma coisa. Por exemplo, alguém te pergunta, pues, quantos anos crees que ele tem? Então, quantos anos você acha que ele tem? Você tá chutando, tá no achismo. Pues, le echo unos 40 anos. Le echo. É do tipo, eu jogo 40 anos. Se a gente for traduzir ao pé da letra, fica desse jeito. Ficou horrível, né? Le echo unos 40 anos. Eu suponho que ele tem uns 40 anos. Tem outras maneiras de dizer isso no espanhol? Tem. Pues creo que tiene pues 40 anos. Eu creio, eu penso que. É tudo maneiras que você pode colocar teu achismo dentro do espanhol. Mas esse echar é muito usado pelos nativos, tá? Muito usado. E acaba que nós ali naquele ensino bem formalzão do espanhol, a gente só aprende esse creio que, penso que. E não é sempre assim que eles falam. Echar é um verbo muito usado para você supor algo, beleza? Então, le echo unos 40 anos. De acordo? Tudo certo?